Olá, turma do sétimo ano, né? Depois dos 3 capítulos anteriores que vimos falando aí, né, um pouco sobre a Idade Média, né, como é que se dividiu, né, esse período no mundo e também como foi aí a questão da cultura, né? A cultura que foi imposta nessa época no mundo, né, e a forma que foi feita de produção, né, social e econômica. Nós vamos ter essa configuração aqui relacionada às grandes navegações, né? Que é o assunto do nosso 4 capítulo aí para a segunda avaliação. Então, olha aí, logo de cara nós vamos ter, né, formação dos estados nacionais. Isso aqui vai ser uma espécie de introdução, né? E a formação dos estados nacionais vai estar muito ligado, né, ao final da Idade Média, né? Como está sendo dito aqui, ó. No final da Idade Média, em decorrência dessa situação, o feudalismo entrou em profunda crise, justamente porque o final, tecnicamente, o final da Idade Média havia um pouco, foi potencializado justamente pela peste, que é a famosa peste negra. Então a peste negra trouxe consigo a fome e possíveis novas guerras também, né? Então nessa época aí existia já uma burguesia, né? Lembre aí da burguesia. E essa burguesia, ela já tinha alguns interesses particulares, que era justamente o interesse de ter um livre comércio, né? De ter um livre, vamos dizer assim, um livre arbítrio, né? No comércio. E isso era coisas que o feudalismo, né? E a cultura medieval não dava, né? Essa liberdade. E nessa época também, né? O poder dos reis também, eles eram muito limitados, porque existia um poder maior, que era o poder das igrejas, né? A Igreja Católica, por exemplo. E a Igreja Católica que comandava o cenário da Idade Média, como nós já vimos, né? Então, o que vai acontecer? No interior dessa crise, né, vai ter a burguesia interessada principalmente no desenvolvimento do comércio. Então, aí o feudalismo ele era uma barreira, né? Então, esses foram os principais contextos que fizeram com que houvesse a formação dos estados nacionais. E o que são esses estados, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, né, vocês vão ter aqui a representação de uma imagem de um navio à caravela, né? E, né, vários fatores vão impulsionar as grandes navegações. Então, as grandes navegações tinham um pouco dessa configuração aqui, né? Essa bandeira aqui é a bandeira da Inglaterra, que foi uma, né, no caso aí das nações que se lançaram ao mar, né? Tá, então ele vai dizer aqui que depois da peste negra, né, a sociedade europeia passou por uma profunda desestruturação dos laços de fidelidade das relações civis, né? Então a burguesia e o rei passaram a perceber que a união das forças seria vital para a construção de uma nova sociedade baseada no controle centralizador do rei e na burocratização e regulamentação de normas de comércio, leis e impostos. Os burgueses apoiaram o processo de centralização monárquico, financiando os exércitos nacionais. E não só os exércitos, mas também, né, financiando a construção dos navios, né, das frotas marinhas aí, fazendo com que no caso, essas nações se lançassem, né, ao mar. Depois, né, nós vamos ver aqui que o livro pergunta quais são as vantagens, né, dessa união. Então, aí para o rei, a formação dos Estados Nacionais representou a recuperação do poder perdido, né, no processo de feudalismo da sociedade europeia, como eu já tinha dito anteriormente, né? Agora o Estado ele é centralizado, né? E ele vai viabilizar normas mais rígidas, tirando aos poucos da esfera da igreja o poder de determinar as diretrizes políticas, né? Padronização de pesos e medidas, a moeda unificada, né? Até então a única forma de poder absoluto na Idade Média era a concentração de terras, e aqui agora vai ter uma moeda representando aí preços, valores, né? E agora cobrança de impostos para a sociedade, né? Que vai fazer com que aí cada vez mais a força do rei se torne mais autônoma, né? A força do rei se torne uma força mais expressiva. E claro, fazendo ao máximo com que esse poder centralizador da igreja, que era da igreja da Idade Média, né, ela fosse desvinculada, né? Justamente para abrir as porteiras para essa burguesia, né, que eu falei aqui,
né? A burguesia que estava em ascensão, que estava em crescimento. Então, no final aqui, ele vai mostrar para nós um pouco, né, de quem foram esses primeiros estados nacionais que foram criados. Então, o primeiro foi Portugal. Portugal tinha a melhor frota, inclusive, marítima. Logo seguido da Inglaterra também, que tinha uma frota muito boa de navios, né? Depois vinha a Espanha e a França. Então, essas foram as quatro nações que, de fato, aí, né, vão representar essa nova fase aí de mudanças, né, no mundo. Então, né, principalmente a Inglaterra e Portugal, né, porque de um lado a Inglaterra vai ficar muito bem vista daqui a pouco, né, com a questão aí da revolução, né, vai acontecer algumas revoluções, principalmente a industrial. Então essa revolução ela vai ser impulsionada por conta, né, dessa expansão que acontece, expansão marítima, né, a partir dos navios. Portugal também vai ter uma grande expressividade, né? Justamente porque Portugal vai ter outras áreas de influência, né? Não só no Brasil daqui a pouco, mas também na África, né? E assim por diante. Então, né? O, os portugueses, né? Os espanhóis, os franceses, eles se lançaram ao mar, eles estavam indo em busca de alguma coisa, né? Então nós vamos ter esse nomezinho aqui, né? Esse nomezinho aqui sendo visto como um dos principais objetivos, que seria aí, né, que poderia dar luxo e ao mesmo tempo sabor, né, que era aqueles produtos, né, Nordicola, tipo produtos aí considerados como produtos que eram raros, né, na Europa. Então ele vai dizer que a burguesia ganhava muito dinheiro vendendo produtos importados, né, que ficavam conhecidos como especiarias. Isso aqui acontece desde lá das cruzadas, né? Esses produtos vindos do Oriente tinham, né, um pequeno volume, mas um alto valor no mercado europeu. A grande parte dessas especiarias eram condimentos. O que são os condimentos? Temperos, inclusive, né? Então, olha aí. Condimentos, né, que preservavam e davam gosto aos alimentos, principalmente o sal, né, sal, pimenta. Então aí, como exemplo, tinha cravo, né? Cadê? Canela, noz moscada, gengibre, pimenta, açúcar e sal. Coisas que até hoje a gente usa, né? E além de alguns produtos mais, vamos dizer assim, palpáveis, né? Como a seda, o ouro e o marfim, que eram essenciais aí para a manutenção, né, da vida desses povos. Materiais de luxo, né? Claro, agora existia uma burguesia juntamente com uma realeza, né, crescendo, então eles necessitavam desse luxo para mostrar poder, né, inclusive, confecção de vestimentas e joias. Como o preço das especiarias era elevado, muitos nobres ficaram descapitalizados e perderam seu poder econômico e político, né? Justamente porque as especiarias eram uma novidade na Europa, né, nessa época. Então, quanto menor, né, quanto menor era, no caso, a disponibilidade de um produto que era considerado como uma especiaria, maior seria só o seu valor de troca, né? Então acaba que não é qualquer pessoa que vai conseguir comprar, que vai conseguir ter acesso, né, a esses produtos. Por isso que vai ter alguns nobres que vão acabar ficando descapitalizados, porque eles vão acabar gastando muito mais do que o necessário, vamos dizer assim. Eles acabam perdendo, né, dinheiro, eles acabam aí ficando pobres, né? E claro, um burguês pobre, ele acaba também ficando sem poder político, porque tudo agora vai estar voltado para as relações de poder econômico, principalmente. Então, a pessoa que tem, né, poder aquisitivo econômico, ele vai ter influência política. Isso até hoje está acontecendo, né? Então tá, então vamos aqui ver uma imagem, né, que é a noz. Cadê? Essa aqui é a famosa noz moscada, né? Tal como a pimenta, o cravo, que só chegava à Europa através de mercadores italianos. Então a pimenta, a noz e assim por diante. Então, né, para que
todos esses produtos eles fossem, no caso aí, buscados, né, eles fossem aí, no caso, encontrados, né, essas nações elas precisariam ir até o local da onde isso aqui tinha em abundância. E o local que tinha em abundância era as Índias, né? Eles chamavam de Índias, que era uma região que ficava na parte oriental do mundo, onde tinha em abundância. Então, o único que fazia conexão via mar Mediterrâneo com esses produtos eram os italianos. Por isso que outras nações se lançam ao mar, né, e criam outras rotas alternativas para chegar nas Índias, para justamente também, né, ter acesso a esses produtos. Então é daí que vai começar, né, um aumento muito significativo na navegação por entre essas outras nações. Então vai dizer que a centralização do poder em Portugal, né, no século aqui XIV, e na Espanha no século XV, se mistura com as guerras de reconquista de seu território contra os muçulmanos, que os muçulmanos são aqueles que fazem parte do Oriente, né, que invadiram a região por volta do século XIII, né, justamente aí na época final das cruzadas, né. Portugal e Espanha foram os primeiros estados centralizadores e organizados da Europa, por isso tiveram condições de iniciar o período das grandes navegações. Então, como eu já disse, né, como eles foram os primeiros a se organizarem, principalmente Portugal, né, eles vão ter mais condições financeiras, inclusive de financiar as expedições, né. Então, alguns fatores que favoreceram os portugueses a se lançarem ao mar foram os seguintes, né, ele vai citar um pouquinho aqui do que levou, né, e qual foram os objetivos também. Então, a situação geográfica privilegiada do país, justamente porque se situava na parte mais ocidental da Europa, né, banhado pelo Oceano Atlântico. Vamos aqui nesse mapa só para a gente ter uma noção, né? Olha, bem aqui é a Espanha, né? E mais acima da Espanha, bem aqui é como se tivesse essa continuação aqui, né? Bem aqui é Portugal, mais ou menos aqui. Então, aqui era a saída desse mar, que era o mar Mediterrâneo, né? Esse mar Mediterrâneo ele estava muito já, vamos dizer assim, ele estava meio que conquistado pelos italianos. E esse mar Mediterrâneo dava acesso mais rápido às Índias, que está mais ou menos aqui, né? Eles conseguiam chegar mais rápido aqui nas Índias. Então, como os italianos eles tinham total, né, controle dessa região, Espanha e Portugal tiveram que buscar novas rotas para tentar chegar nas Índias também, né? Então foi aí que alguns fatores físicos e geográficos foram muito favoráveis para eles, principalmente para Portugal, que está totalmente com seu território voltado para o Oceano Atlântico, né? Em segundo lugar, que é a Espanha, que tem uma parte voltada para o mar Mediterrâneo, que é justamente o mar que está sendo explorado já pelos italianos, e uma parte também voltada para o Oceano Atlântico. Por isso que eles também vão ter, né, todo esse controle, né? Mas vamos voltar aqui. Então, o que ele vai dizer, né? A partir disso tudo, aqui. Então, olha, a partir disso tudo, além disso, a burguesia mercantil era forte, graças ao comércio realizado no Mediterrâneo e no Mar Norte, né? Lembre que as cruzadas, né, fortaleceram aí um comércio, e um comércio no Mar Mediterrâneo, inclusive. Então, essa burguesia, ela acabava vindo desse mar e influenciava aí essas novas nações, né, a ganhar expressividade e poder para conseguir também expandir as suas fronteiras, expandir as suas influências econômicas e, claro, suas influências de poder. Então, por isso que a burguesia ela foi predominantemente importante para esse contexto. Então, depois, centralização monárquica. Com a Revolução de Avis, no século XIV, ascendeu ao trono Dom João I, que favoreceu a burguesia e seus interesses, né? Então, aí vai demonstrar um pouco de uma relação política, né? Já envolvendo aí uma realeza. Então, para vocês terem mais uma noção de que a burguesia estava totalmente ligada, né, aos interesses aí da realeza, dos reis, né? Olha, depois nós vamos ter aqui a expansão marítima, né? Então, tudo isso que eu vinha falando aqui foi criando, né,
foi criando assim vários fatores e objetivos para se chegar na tal expansão marítima, né? Então, o que é a expansão marítima? Justamente a expansão marítima vai ser, né, esse lançamento dessas, principalmente das nações Portugal e Espanha, desse lançamento dessas nações ao mar, né, em busca de metais preciosos, em busca de especiarias, em busca aí de produtos necessários e, né, para sua manutenção básica, né, manutenção da vida dos seus, da sua população, da sua realeza, né, principalmente aí para atender os interesses, né, as regalias dos reis, né. Então aí agora eles teriam que buscar novas rotas e novas áreas para se chegar principalmente às Índias, que era o local onde eles tinham aí, né, uma certa identidade, um certo entendimento acerca de disponibilidade desses produtos, né? Mas vamos ler aqui rapidinho, né? E diz aqui que a Europa do século XV estava ávida por especiarias. A palavra ávida pode ser substituída por, vamos dizer assim, viciada, né? Ou então precisando muito das especiarias. Eles estavam também muito, vamos dizer assim, estavam muito perplexos, né? Com o tamanho, valor que tinha, né? Então, olha aí, na Itália, em Florença, Milão, Ravenna, Pisa e principalmente Gênova e Veneza dominavam o comércio das especiarias no mar Mediterrâneo, como eu falei, os italianos, né? Proporcionando o enriquecimento dessa cidade. Esse fator contribuiu para o surgimento do renascimento cultural e científico, que foi impulsionado depois, né, das grandes cruzadas. Então, o renascimento cultural e científico ele foi financiado por burgueses, principalmente das cidades italianas, que estavam sobre o mar Mediterrâneo, que estavam nessa porção aqui de água. A Itália está mais para cá, né? Mas voltando. Então, os primeiros estados a se lançarem ao mar para desafiar esse controle comercial das especiarias foram Portugal e Espanha, como eu já falei. É interessante salientar que os venezianos e os genoveses haviam feito um acordo com os turcos otomanos, impedindo o acesso de outros países pelo Mediterrâneo. Os turcos, eles vão dizer assim, os turcos eles eram povos que ficavam nessa parte do mar Mediterrâneo. E quando, por exemplo, o espanhol ou o português ele colocava o seu naviozinho aqui para navegar, né? Ele teria que chegar em terra firme para poder fazer o resto da viagem em terra firme para chegar nas Índias, né? Mas aí a Itália foi muito esperta, né? Ela falou assim, vamos aí controlar ao máximo, né? E limitar esse espaço só aos nossos navios italianos, só a nossa coroa italiana. Então, vamos nos unir com esses povos que se encontram nessa região aqui, que seria a região de fronteira, né? Então foi isso. Eles fizeram uma união, né, muito bem planejado e articulado, e acabava que os espanhóis e os portugueses eles não conseguiam passar para essa região porque o acordo feito com a Itália não deixava, né? Então isso foi mais um motivo pelo qual eles se lançaram. Eles tiveram que criar outras rotas alternativas para também chegar na tal Índia, né? Mas vamos voltar aqui. Já falei. Então aqui é uma imagem bem interessante, né? Que seria aí alguns comerciantes, né? E algumas pessoas que, vamos dizer assim, que eram aí os compradores, né? E representando um pouco dos portos, né? Bem badalados, portos bem movimentados, justamente porque as especiarias traziam um pouco dessa curiosidade, né? E os povos ficavam muito loucos para querer, né? Para quererem a posse das especiarias. Por isso que essas áreas eram áreas de aglomerações fortíssimas nessa época, né? E foi nessas áreas que de fato nasceu um comércio, né? Um comércio muito expressivo aí no mundo, né, onde a troca de mercadoria seria feita agora com valores econômicos, com dinheiro, né? Então aqui, os portugueses iniciaram, vamos pensar desde daqui. Os portugueses iniciaram essa jornada marítima após o processo de formação do seu Estado Nacional, né, que foi aí o infante Dom Henrique, né, responsável por preparar navegadores técnicos, cartógrafos e etc.
e por aperfeiçoar alguns instrumentos, como o astrolábio, o quadrante e a bússola. Só que era um mecanismo, né, na época usadas para para eles, no caso, se localizarem em alto mar, principalmente a bússola, além de fabricar as caravelas. Então, esse conhecimento naval e marítimo pertencente aos portugueses ficou conhecido como Escola de Sagres, muito importante, né? E eu espero muito que vocês marquem, né, esse nomezinho aqui, porque ele vai ser importante para nós entendermos, né, o motivo pelo qual os portugueses foram pioneiros no processo. Os portugueses foram aí os grandes detentores e foram até considerados como os reis, né, dos mares, justamente porque eles tinham um conhecimento muito rico em geografia, em técnica, né, e em navegação. Então a escola de Sagres, ela era praticamente uma escola marítima, né, que se preocupava em formar pessoas qualificadas para fazer, no caso aí, para compor as expedições, né? Então marquem isso, muito importante. Então, é aqui que vamos ter aí esse nomezinho, né? Então, esse nome aqui ele já está dizendo para nós. Os desbravadores eram justamente esses que né, acabavam se lançando ao mar e acabavam passando, né, praticamente dos seus limites, né, e dos seus obstáculos aí, dos seus medos para conseguir encarar essas viagens, que eram viagens longas, inclusive, né? Então as viagens eram muito caras e perigosas, né? Porque justamente existia um mar desconhecido, por isso o nome desbravadores, né? Eles estavam ali para reconhecer, para conhecer o que era desconhecido. Então, olha aí, a vantagem financeira compensava os obstáculos. Justamente, né, as especiarias e aí os metais preciosos eles eram muito ricos, né, eles eram muito finos nos seus valores. Então, logo, tudo isso seria compensatório no final. Olha, como o Estado não poderia bancar sozinho essa empreitada, a burguesia acabou entrando com capital vislumbrando enormes lucros no comércio marítimo. Como sempre, burguesia financiando aí para se ter um alto benefício, né? O Oceano Atlântico, conhecido na época como Mar Tenebroso, provocava muito medo, pois acreditava-se que o oceano era intransponível e que a Terra era um plano findado no grande abismo, com vários monstros e água fervente, prontos para consumir aquele que o desafiasse. Era aí as famosas fábulas, né? Então, na época, né, nessas épocas aqui, era construído, sabe, diversas formas de pensamentos assim errôneos, né, que botassem medo, inclusive em grande parte da população. Isso começou a ser criado, né, essas ideias tortuosas, fantasiosas, começaram a ser criadas pela Igreja Católica com esse intuito de fazer com que, né, a população ficasse ao máximo controlada pelo conhecimento que eles tinham de Bíblia, vamos dizer assim, né, de sociedade. Então, isso aqui ainda é resquício, né, a construção aí dessas fantasias ainda é resquício do período, né, onde a Igreja Católica era tenebrosa, vamos dizer assim, né. Então, olha aí, assim, no processo das grandes navegações estava o espírito de aventura dos desbravadores dos mares, mas não era qualquer um, né? Os desbravadores dos mares, eles eram formados nas escolas de Sagres, né? Como foi feito aqui, na escola de Sagres. Então, não era qualquer um que ia se lançar ao mar. Então, né, eles começaram a criar algumas alternativas de rotas, né? Começaram a criar alguns objetivos aí para que as viagens não falhassem tanto, né? Então, para isso, eles criaram o famoso périplo africano. O que é o périplo africano? Tá aqui, ó. Essa é a representação do périplo, né? As viagens sempre seguiriam um curso por entre, né? Por entre aqui o litoral africano. Essa aqui era a maior, vamos dizer assim, a maior referência que eles tinham, né, para se chegar na Índia. Então, essa referência aqui levaria grandes navegadores, né, a não se perderem muito pelo caminho.
né? Essa foi uma das alternativas criadas. Então ele vai dizer que os portugueses buscaram contornar a situação imposta pelos italianos, né, como já falei lá do mar Mediterrâneo, que impediam o tráfico de navios pelo Mediterrâneo, respaldado pelos turcos otomanos. Os lusitanos iniciaram sua aventura marítima procurando encontrar um caminho novo para as Índias. A alternativa encontrada foi o périplo africano, né, que foi contornando o continente africano para chegar às tão cobiçadas especiarias indianas. Durante o século XV, os navegantes portugueses ganharam experiência contornando e conquistando pouco a pouco o litoral africano até achar o tão almejado caminho das Índias. As primeiras expedições portuguesas pela costa africana levaram à conquista de Celta. Celta a gente vai ver daqui a pouco, vou mostrar para vocês onde é. Os portugueses viram a possibilidade de conquistar a Ilha da Madeira e a Ilha de Açores, iniciando de fato o périplo africano. No ano de 1434, o Cabo Bojador foi contornado por Gil e Eanes, Cabo Bojador, ou Cabo da Boa Esperança, né? Depois, Bartolomeu Dias, muito conhecido, né? Século XV aqui, comandando uma expedição com 3 caravelas, atinge o Cabo da Boa Esperança, olha só, né? Então um contornou e o outro atingiu, chegou, né? Estabelecia-se assim a ligação náutica entre o Atlântico e o Oceano Índico, que é esse bonitinho aqui, né? Eita, me perdi. Tá. Apenas no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, né? Então olha só, né? Olha o tempo, praticamente aí quase 100 anos de expedição para os caras chegarem na Índia, né? E nesse período aqui já existiam alguns espanhóis chegando na América, não a do Sul, mas já tinha gente na América nesse período. Mas também já tinha portugueses se aproximando do nosso litoral brasileiro, né? Mas vamos ver daqui a pouco. Então, só para vocês terem uma noção do que foi, né, falado aqui. Então, o périplo africano foi essa rota de referência, né, levado em consideração aqui o litoral africano. Então, antes deles de fato chegarem na África, né, no caso contornarem a África, eles começaram a perceber que existia uma forma também de lucrar em cima da primeira cidade que faz limite, inclusive, com o mar Mediterrâneo, África e Espanha. Então era um local de fácil localização e aqui eles conseguiram, né, boas plantações, inclusive plantações de grãos, né, que eles precisavam de grãos, principalmente aí cereais, né, cereais e arroz. E também aqui eles conseguiram uma espécie de ouro que era um ouro refinado, era um ouro de baixo custo, mas que na época era importantíssimo. Então era um ouro mais refinado, mais fino, né? E eles exploraram tanto o Celta que Celta acabou com o tempo perdendo aí toda a sua disponibilidade de recursos. Por isso que daqui a pouco eles começam a prosseguir e eles começam também, né, a se fixar em ilhas que ficam nessa região do Atlântico, na frente do litoral africano, como a Ilha da Madeira, inclusive. E também por aqui eles vão também colonizando, né? Povos que já existiam nessa época, eles foram colonizando. Então, de fato, a partir de Celta inicia a expansão marítima portuguesa, né? A partir de Celta, quando eles se lançam para essa região, aí sim, de fato, começa o período, né? Então, depois do Cabo Bojador, né, nós vamos ter aqui Cabo da Boa Esperança com Vasco da Gama, com Bartolomeu, e depois Vasco da Gama chegando em Calcutá, né, no caso Calicut, né, que eles chamam, já aí no 1498. Então ele foi o único que conseguiu, né, chegar aí depois. Primeiramente ele foi o único que chegou nas Índias. Só que esse azulzinho aqui, ele também conseguiu chegar, né? Que foi o famoso, tá aqui, Cabral, né? O espertão Cabral, além de ele ter chegado e conquistado, entre aspas, aqui as terras brasileiras, ele continuou né, a sua excursão e ele também conseguiu chegar lá nas Índias. Então esse cara ele foi considerado como
né, um deus na época, porque além de ele ter encontrado uma grande área, né, onde existia povos nativos que deveriam, no caso, né, pela visão aí europeia, né, que deveriam ser conquistados também, por isso que vem aí a catequização, né, vem aí depois a atuação dos jesuítas, né, que a gente vai conversar mais daqui a pouco, e aí acaba que eles encontram uma grande faixa de terra que vai também proporcionar grandes benefícios para a coroa portuguesa, né? Mas enfim, então os únicos que de fato chegaram aí nas Índias, né, foi Vasco da Gama e o Cabral. Então, olha, aqui, né, vou deixar para vocês lerem depois, não saiba mais, né? Vamos vamos ter aqui outras pessoas que fizeram caminhos alternativos, né, para as Índias, depois daqueles dois lá, né? Então nós vamos ter de um lado Pero Covilhã, né, Bartolomeu Dias, conhecido também. Olha aí o Fernão de Magalhães. Inclusive, esse nomezinho aqui ele vai dar origem ao nome de uma ilha muito famosa aqui, né, no litoral aí quase brasileiro, que é o Fernando de Noronha, né? Enfim, vocês vão pesquisar isso e vão achar daqui a pouco. Então, né, depois nós vamos ter navegações da Espanha. A Espanha vai ser pioneira, inclusive, aí, na conquista, principalmente né, da região da América do Norte, né? E o grande navegador que vai fazer isso, que vai proporcionar as grandes navegações da Espanha, vai ser o famoso Cristóvão Colombo, né? Ele conseguiu convencer os reis espanhóis a financiar uma viagem às Índias pelo Ocidente, mas ele acaba fazendo uma outra rota, né? Então ele fala que seria possível chegar às Índias pelo Ocidente pelo simples fato da Terra ser redonda. Então, olha, até o Cristóvão Colombo aqui, né, afirmava que a Terra é redonda. E isso aqui no século XV, né? E tem muito doido que hoje fica falando que a Terra não é redonda, né? Então, para vocês terem aqui uma base, né, e um exemplo claro que a Terra não é redonda, que há muito tempo já se sabia disso. Que a Terra, no caso, não é plana, ela é redonda, né? Então, ele foi muito, né, vamos dizer assim, ele foi muito louco para a época dele, porque ele fez o ao contrário do que os outros estavam fazendo. Vamos dar uma olhada aqui rápido. Hum, vamos ver, cadê o Cristóvão? Tá, aqui. Olha só, ele falou que seria possível, né, ele chegar, por exemplo, na Índia, né, dando uma volta completa no mundo, seguindo em linha reta. Era esse que foi o grande objetivo do Cristóvão Colombo, né? Ele afirmou que ele chegaria nas Índias, né? Se ele partisse de Portugal, no caso da Espanha, e seguisse linha reta. Só que ele acaba chegando nas ilhas, né? Nas ilhas aqui que compõem, né, o Haiti e Cuba. Então é daqui que daqui a pouco vai ser feita a colonização da América do Norte, né? A partir dessa referência aqui, né? Só que isso vai ser uma aula posterior. Vamos falar um pouco da independência dos Estados Unidos e assim por diante. Mas só para ter uma noção que Cristóvão Colombo ele foi o grande disseminador, né, da região da América do Norte. Ele que descobriu, né? E Pedro Álvares Cabral, que foi o grande descobridor do Brasil. Descobridor, entre aspas, né? Tá, então depois disso, né, nós vamos perceber que vai haver uma disputa muito grande, primeiramente entre Espanha, né, Espanha se lançou ao mar e descobriu um mundo novo, né, Portugal também descobriu um mundo novo, e nessa jogada também vai entrar os franceses, lembro lá que os franceses também vão se lançar daqui a pouco ao mar, e os italianos também vão acabar saindo do Mediterrâneo e vão também, né, buscar novos horizontes. Então é aí que vai acontecer a famosa partilha do mundo, né? Principalmente com o tratado, né,
com o nome Tratado de Tordesilhas, que nós vamos trabalhar daqui a pouco aqui também. Mas vamos dar uma lida rápido, né? Ele está falando que na virada do século XV, que foi aí quando grande parte das navegações estavam sendo feitas para o século XVI, né? Inclusive aqui Brasil já estava descoberto, né? Entre aspas. Portugal e Espanha, após a descoberta, passaram a se configurar como estados ricos e por isso disputar áreas a serem descobertas e a exploração de suas riquezas. Claro, né? O maior objetivo era de expandir aí seus territórios e, claro, sua economia. Por isso que eles acabaram, né, tendo uma disputa entre si por conta dessas descobertas. Em 1493, com o objetivo de amenizar o conflito, os países tentaram um acordo que ficou conhecido como Bula Intercontera. Olha, marque esse nome, tá? Essa foi a primeira tentativa de negociação entre Portugal e Espanha, foi a bula. Essa bula do Papa Alexandre VI, né, sexto, foi editada em 4 de maio de 1493. Pelos termos do tratado chamado Novo Mundo, seria dividido entre Portugal e Espanha através de um meridiano, ou seja, uma linha imaginária, que é meridiano é aquelas que cortam, né, de forma vertical. Então, olha aí. Ou seja, uma linha imaginária situada a 100 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde. Onde é o Cabo Verde, hein? Ah, Cabo Verde, olha, acho que é bem aqui, ó. Cadê? Vamos ver aqui. Pronto. Cabo Verde. Cadê? Ah, não, acho que é pra cá. Eu já tô até esquecendo. Então, olha, aqui tá até dividido, ó. Cabo Verde, 370 léguas, né? Mas isso aqui já é o Tratado de Tordesilhas, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas aí, do Cabo Verde para cá, né, foi primeiro dividido 100 léguas, então como se fosse quase um pouco de um terço disso aqui. Mas vamos entender melhor. Então, ele vai dizer o seguinte: o que estivesse a oeste do meridiano seria espanhol e o que estivesse a leste, português. O tratado não deu resultado, haja visto que Portugal sentiu-se prejudicado, já que parte destinada a ele era tomada por oceano. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que Portugal ficaria com essa parte e Espanha ficaria com essa parte. Então, Espanha ficaria com a maior parte. Então, essa que foi a briga, né? Não é porque Portugal ficaria com a maior parte de água. Então, como não deu certo, eles tentaram uma segunda forma de negociação, que foi estabelecido um novo acordo, conhecido como Tratado de Tordesilhas. Marquem também que é importante isso aqui. Então, marquem aí. Assinado na povoação castelhana de Tordesilhas em 7 de junho de 1494. Quase um ano depois, ó. Então ele vai dizer que esse tratado praticamente dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Tá aqui, ó. Então inicialmente ficou dividido dessa maneira. A linha imaginária foi traçada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que são essas ilhas que ficam aqui, né? A parte leste da linha ficaria com Portugal e a oeste com a Espanha. Holandeses, ingleses e franceses não aceitaram o acordo e começaram a praticar atos de pirataria. O rei francês, Francisco I, disse: "Gostaria de saber onde está o atestado de Adão, de que o mundo deve ser dividido entre Portugal e Espanha." Marquem também esse discurso. Vai ser um discurso muito hilário, inclusive, que vocês vão ver daqui a pouco, né? Que os caras já estavam aí ligando a ideia de divisão com uma espécie divina, né? Coisas que a gente vai ver que, né, não vai existir. Então, ali, uma fotinha aqui, né? Mostrando um pouco que nas colônias toda a manufatura vinha das metrópoles.
cabendo às próprias colônias só produzir matérias-primas. Isso quer dizer que a colônia só servia para ser explorada, a maioria delas, né? E que a manufatura seria a força de produção viria das metrópoles, principalmente português e espanhol. Então ele vai dizer que a conquista do Novo Mundo foi fundamental para a consolidação das monarquias nacionais como estados absolutistas. Então é aqui que de fato vai nascer a famosa monarquia absolutista, que seria poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Então aqui ninguém poderia confrontar mais o poder do rei, né? Ao contrário do que era da igreja na Idade Média, aqui no Novo Mundo, né? No mundo contemporâneo, roupa moderna, os reis vão comandar a cena. Então, já visto que havia transferência de riquezas da América e África para a Europa, o que permitiu uma nova perspectiva de vida para os europeus. A exploração colonial europeia se pautava por alguns princípios básicos. Então, vem 2 pontos. Então, basicamente, isso aqui era o tripé que fazia com que as colônias funcionassem. Então, primeiro seria o monopólio comercial, né? Então, a coroa tinha total exclusividade no comércio com suas colônias. Complementariedade, que seria a produção da colônia, deveria ser complementar à da metrópole para permitir o lucro e intercâmbio de mercadorias, sem pagamento de impostos. Por isso que deveria ter, no caso, essa produção em conjunto, vamos dizer assim, né? Sempre com a metrópole sabendo o que eles estavam fazendo na colônia. E por último, uma utilização aí de uma mão de obra alternativa e barata, porque era de graça, né? Que foi o escravismo. Então, ali foi sistemática de escravos africanos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que proporcionou grandes lucros para a coroa e para os traficantes de escravos, justamente porque tu não precisava pagar, né? Então, logo, foi muito lucrativo, porque eles tinham lucro total, né, de rendimento daquilo que estava sendo produzido na colônia. Por isso que foi rentável para eles, mas que trouxe sérios problemas para o mundo, principalmente para os povos africanos. Então, né, eu acho que isso aqui tudo que já foi dito, né, que foi trabalhado aqui, já fecha o entendimento sobre esse 4º capítulo, né. Vai ficar os exercícios, né, para vocês fazerem. E qualquer dúvida, qualquer dívida, né, dívida não, porque, né, não pode, mas qualquer dúvida, estaremos aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só chamar.